Telefone 54-3203-2352, Avenida Vindima, 303. Aditamento à denúncia de fatos e pedido de afastamento do prefeito, impeachment, à Câmara Municipal de Caxias do Sul. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, 2 pontos. À vista de fatos novos que chegaram ao meu conhecimento neste final de semana e que relato a seguir, instruídos com documentos, cumpre-me por meio desta aditar o documento externo 365/2019, reportando-me e ratificando os requerimentos ali formulados e requerendo que a votação de admissibilidade seja feita apreciando todas as denúncias apresentadas separadamente na forma da lei. Peço deferimento. Caxias do Sul, 30 de setembro de 2019. Ricardo Fábio de Abreu. UPA Central, 24 horas. Prováveis ilegalidades. A. O desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde. O Estatuto da Cidade, Lei número 10.257/2001, estabelece as diretrizes gerais da política urbana que deve ser executada pelos municípios e impõe que a gestão municipal, como todo e qualquer organismo gestor das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, deverá contar com a participação Portanto, todo e qualquer ato que cercie esse direito, editado pelo Poder Executivo Municipal, é, em tese, ilegal e inconstitucional. Por afronta ao próprio Estatuto da Cidade, ao princípio constitucional da legalidade, abre parênteses, artigo 37 da Constituição Federal de 88, fecha parênteses, e ao artigo 1º, parágrafo único, também da Constituição Federal de 1988, incluindo-se aqui a criação e a devida atuação de conselhos deliberativos, gestores das cidades, tratados no artigo 45 da Lei sobredita. Lei, artigo 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatoriamente e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. Os municípios possuem autonomia para constituir o número de conselhos necessários para que a população possa participar da questão pública, ressalvando-se que as respectivas leis são da iniciativa do Executivo, uma vez que os conselhos equiparam-se a órgãos públicos, ou seja, dizem respeito à estrutura administrativa municipal. Entretanto, uma vez criados e instalados os conselhos, as autoridades municipais e agentes públicos passam a ter uma esfera decisória reduzida, que passa a ser de discricionária para vinculada. O Conselho Municipal de Saúde, CMS, é um órgão colegiado municipal de controle social do SUS, com funções deliberativas, consultivas e fiscalizadora, nos moldes da Lei Municipal número 7.854, de 22 de setembro de 2014. Avalio que esta administração parece exercer ou tentar exercer influência indevida em diversos conselhos, que dessa maneira se prestam, distanciando-se do seu papel legal, inicialmente como ferramenta ocasional e após como justificativa conveniente para a realização de ilegalidades. O Conselho Municipal não é exceção. Conselho Municipal de Saúde. Reveladora dessa faceta, a matéria anexa, publicada no Jornal Pioneiro de 22 de agosto de 2019, onde se verifica que a gestão compartilhada da UPA Central e as intermináveis e misteriosas reformas ali em curso não sofreram a avaliação do CMS. Consequências negativas. Pessoal, um pouquinho de compreensão. Por favor, sem provocações.
Consequências negativas dessa postura ditatorial já vemos em abundância por aqui, servindo como exemplo os recentes acontecimentos turbulentos envolvendo ataques genéricos a servidores públicos da área da saúde, remoções forçadas, demissões e reintegrações por via judicial. É sabido que o denunciado, no mês de outubro de 2018, decidiu, ignorando o Conselho de Saúde, decidiu fechar totalmente o então PA 24 horas para reformas e assim remover todos os servidores do local para outras unidades, sem consultá-los, e sob advertência que não mais retornariam ao local, que quando pronto contaria com nova equipe. Agora, por meio do chamamento público 149/2019, de 9 de 8 de 2019, novamente definiu a gestão compartilhada, que já havia sido rejeitada pelo Conselho, ofendendo assim a deliberação desse órgão e, consequentemente, a lei municipal que criou a Lei Municipal 7.854, de 22 de setembro de 2014, da qual, ressaltando os seguintes dispositivos. 2 pontos. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Saúde, CMS, instância colegiada municipal de controle social do SUS, terá funções deliberativas, consultivas e fiscalizadora, atuando na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução da política de saúde na abrangência do município. Inclusive, nos seus aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo prefeito. Artigo 11. Ao CMS cabe, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, as seguintes competências. 2 pontos. Inciso 7º. Encaminhar as resoluções do Conselho Municipal de Saúde ao prefeito para homologação, num prazo de 30 dias, para que seja dada publicidade oficial, sendo que decorrido o prazo mencionado e não sendo homologado, a resolução ou não enviada justificativa ao CMS com proposta de alteração ou rejeição para que ocorra apreciação na reunião seguinte. O CMS poderá obter suas validações junto ao Poder Judiciário. Inciso 8º. Fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizando e articulando a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. Inciso 11. Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação aos setores públicos e privado. Inciso 13. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de Seguridade Social, Meio Ambiente, Justiça, Educação, Trabalho, Agricultura, Idosos, Mulheres, Crianças, Adolescentes e outros. Inciso 16. Avaliar os critérios utilizados na organização e no funcionamento do Sistema Único de Saúde. Inciso 17. Analisar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estadual e municipal. Inciso 18. Controlar e acompanhar a atuação do setor privado credenciado nos contratos e convênios com o SUS. Artigo 16. Caberá ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, órgão responsável pela execução e gerenciamento do SUS municipal, garantir ao CMS apoio administrativo, operacional, logístico, econômico, financeiro, recursos humanos e materiais necessários ao seu pleno e regular funcionamento. Além de ignorar o CMS, ouvidou também o prefeito que o estudo psicodinâmico da relação do homem com seu trabalho não pode desprezar que as vivências de prazer e sofrimento decorrentes da organização de trabalho são dialéticas e, por isso, não podem ser estudados separadamente. Ao agir como agiu, ditatorialmente, fez apenas surgir em centenas de servidores o desencorajamento e a resignação diante de uma
situação que não gera mais prazer, mas só sofrimento. Oportuno lembrar a doutrina de Digeorge. A organização de trabalho exerce sobre o homem uma ação específica, cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições emerge um sofrimento, que pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, portadora de projetos, de esperanças e de desejos, e uma organização do trabalho que os ignora. Senhor presidente, passarei a continuação da leitura ao vereador Alberto Meneguzzi. Por favor, pessoal, um pouquinho de atenção. Senhor presidente, continuando a leitura. B. Possíveis ilegalidades na licitação. Há diversas dúvidas sobre a abertura da UPA Central, como se vê na matéria do Jornal Pioneiro de 22 de agosto de 2019, anexa, e também certeza que a matéria referente à licitação está judicializada, conforme matéria no mesmo veículo de 5/8 de 2019, com cópias anexas. Por favor, pessoal. Mas não é só isso. Conforme documentação anexa, eu pediria que baixasse um pouco o volume do meu microfone. Conforme documentação anexa, tramitam no Tribunal de Contas do Estado, neste momento, 15 procedimentos investigatórios em face do gestor municipal. Um destes, a Inspeção Especial 029-182-0200/19-7. Chama especial atenção. A ela estão relacionados os procedimentos 003201-0200/19-1, contas de gestão, e 003202-0200. Por favor, pessoal, um pouquinho de compreensão. /19-4, contas de governo. Não tive acesso às peças dos autos que são reservadas, de modo que requeiro à Câmara solicitar ao Tribunal de Contas do Estado cópias dos procedimentos acima. Entretanto, por meio de consulta ao website do TCE e outros endereços relacionados da internet, obtive diversos excertos de despachos e andamentos do processo ora juntados que revelam tratar-se de investigação do chamamento público 149/2019 da Prefeitura de Caxias, que trata da seleção de entidade privada qualificada como organização social na área da saúde para a gestão e operacionalização da UPA Central 24 horas. Os fragmentos de despachos trazem informações preocupantes, como, por exemplo, possíveis irregularidades afetas ao edital de chamamento público 149/2019 acerca do procedimento seletivo simplificado, paralisação da licitação, inspeção especial do administrador Daniel Guerra como medida acautelatória e pedido de medida acautelatória, tendo em vista a ocorrência de irregularidades no chamamento público 149/2019. Julgo necessária uma breve preleção a respeito das assim chamadas organizações sociais, OS, que é uma qualificação que a administração outorga a uma entidade privada sem fins lucrativos para que ela possa receber determinados benefícios do poder público. Abre parênteses, dotações orçamentárias, isenções fiscais, etc. Fecha parênteses. E para a realização de seus fins que devem ser de interesse da comunidade, público. Nos termos da regulamentação local, Lei Municipal número 8.059, de 17/12/2015, o Poder Executivo qualificará como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sociais sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesse mesmo diploma. Essas pessoas jurídicas de direito privado podem já existir ou serem criadas para o fim específico de receberem o título de organização. O que importa é que se ajustem aos requisitos da lei, que preencham os seguintes requisitos básicos. A. Não podem ter finalidade lucrativa e todo e qualquer legado ou doação recebida deve ser incorporada ao seu patrimônio e, de igual modo, os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades. B. Finalidade social em qualquer das áreas previstas da lei, ensino, saúde, como em caso,
cultura, ciência, tecnologia e meio ambiente. 3. Possuir órgãos diretivos colegiados com a participação de representantes do poder público e da comunidade. D. Publicidade de seus atos. E. Submissão ao controle do Tribunal de Contas dos recursos oficiais recebidos. F. Celebração de um contrato de gestão com o poder público para a formação da parceria e a fixação das metas a serem atingidas e o controle dos resultados. Submetendo-se a essas exigências e obtendo a qualificação de organização social, aqui já feita por força do Decreto Municipal 18.914, de 27/6/17, expedido pelo prefeito Guerra, denunciado. Obviamente, a edição desse decreto há mais de 2 anos limita muito os possíveis candidatos, o que já se mostra em tese irregular, considerando-se que o poder discricionário do prefeito não se confunde com o poder arbitrário, como ensina Eli Lopes Meireles. Abre aspas. A faculdade discricionária distingue-se da vinculada pela maior liberdade de ação que é conferida ao administrador. Se para a prática de um ato vinculado à autoridade está adscrita a lei em todos os seus elementos formadores, para praticar um ato discricionário é livre no âmbito em que a lei lhe confere essa faculdade. Fecha aspas. A lei confere ao Executivo a liberdade de examinar a conveniência e a oportunidade de qualificar como organização social e entidade pleiteante, precisamente para verificar se é de interesse público transferir ao setor privado o serviço que vem sendo realizado pela própria administração ou então estimular o serviço já prestado pela entidade privada com recursos públicos. É indispensável que a administração possa aferir as vantagens e desvantagens que possam advir para a comunidade dessa transferência. A administração há de justificar devidamente o seu ato, o porquê da outorga do título jurídico da organização social à entidade que o pleiteia. Todo e qualquer ato administrativo deve ser motivado principalmente aqueles resultantes do poder discricionário, pois são precisamente estes que precisam estar embasados na clara demonstração do interesse público que os fundamenta. Celso Antônio Bandeira de Melo diz bem que, tratando-se do ato administrativo discricionário, abre aspas, o ato não motivado está irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, fecha aspas. Pode ser o caso do sobredito decreto competido à Câmara avaliar se o denunciado seguiu as formalidades legais ao editá-lo e fundamentá-lo. Também, para análise por essa Casa de lisura do certame licitatório, deverá ser solicitada ao TCE cópia e inspeção especial 029-182-0200/19-7 e dos procedimentos 003201-0200/19-1, contas de gestão, e 003202-0200/19-4, contas de governo, e a sem link, cópia de todo o processo de chamamento público 149/2019 da Prefeitura de Caxias do Sul. Mister, repete-se o afastamento denunciado durante o trâmite desta denúncia, se admitida, para que não interfira. É, portanto, este aditamento posto à Câmara em resumo denunciado ao prefeito, por em tese, cerceando o CMS, descumprir o artigo 1º, parágrafo único, e artigo 37 CF/88, o artigo 45 da Lei Federal 1025/2001 e o artigo 11 da Lei Municipal 7854/2014. Ainda, por em tese, realizar licitação irregular e nomear organizações sociais desrespeitando a Lei Municipal 8059/2015 por meio de decreto desmotivado 18.914/2017. Caxias do Sul, RS, 30 de setembro de 2019, Ricardo Fabres de Abreu.